Olhem para o vasto cosmos, onde as estrelas se acendem como faíscas na noite escura, e os planetas se formam a partir de nuvens de poeira e gás. Imagine que o processo de nascimento dos planetas não é apenas uma coincidência, mas o resultado de um complexo balé de forças gravitacionais que moldam os corpos celestes ao longo de bilhões de anos. Cada átomo, cada molécula nesse vasto espaço, como se fossem participantes de uma grande peça de teatro, aguardam seu momento. Quantos anos levam para que se forme um planeta do tamanho da Terra? Não são dias, nem mesmo meses, são milhões de anos, estendidos em uma eternidade. Nesse momento, temperaturas e pressões incríveis criam condições que são impossíveis de imaginar. Os núcleos dos planetas em formação derretem, enquanto as camadas externas se cobrem de pedras e metal. Mas o mais fascinante nesse processo é que, em algum momento, nessa sinfonia caótica de elementos e forças, surge a vida. Como ela poderia surgir em tal caos? A resposta não é tão simples quanto parece. Na infância da Terra, quando a superfície estava quente, as condições atmosféricas eram diferentes das atuais. Havia metade do oxigênio que há agora, e os vapores de água formavam nuvens que bombardeavam o planeta com chuvas que lavavam tudo em seu caminho. E foi nesse turbilhão de reações químicas, onde se formam oceanos e continentes, que surgem os primeiros organismos microscópicos, que se tornarão os ancestrais de todos os seres vivos. Mas isso não é tudo. Imagine que, nesse momento, na superfície do planeta, ocorre uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Micro-organismos competem por recursos, alteram a composição química da atmosfera, e são eles que se tornam os arquitetos do futuro, transformando o dióxido de carbono em oxigênio. Já pensou como a vida poderia surgir em um ambiente tão desfavorável? O segredo está nas condições únicas que permitiram que esses organismos evoluíssem e se adaptassem, deixando rastros que ainda estudamos. Com cada milhão de anos, a Terra muda. Seu aspecto se torna cada vez mais diversificado, de florestas verdes a oceanos sem fim. E é nesse cenário que surgem os primeiros organismos multicelulares, que, assim como seus antecessores unicelulares, lutam pela sobrevivência. Você não acredita, mas quando eles começaram a evoluir, na Terra já existiam seres que os superavam em tamanho e complexidade. Como isso é possível? A resposta está no fato de que a evolução não é um processo linear, mas uma complexa rede de interações, onde cada novo ser pode influenciar o ambiente e outros habitantes do planeta. E embora os dinossauros já estivessem em cena, a vida na Terra apenas começava a nos surpreender com sua diversidade e criatividade. Quer saber o que aconteceu com esse mundo incrível ao longo de milhões de anos? Prepare-se para descobertas incríveis que mudarão sua visão sobre a vida em nosso planeta. No coração do universo, onde o silêncio e a escuridão reinam eternamente, algo extraordinário começa a ocorrer. Uma nuvem de poeira e gás cósmico começa a girar, formando um disco protoplanetário ao redor de um jovem Sol. Imagine como essa nuvem, composta por bilhões de partículas, começa a se contrair lentamente, quase dançando, sob a ação da força da gravidade. A temperatura em seu centro atinge 1000 graus Celsius e a energia é liberada na forma de uma luz brilhante. Esse brilho contrasta com o fundo escuro do espaço, criando um efeito de beleza indescritível. As partículas, ao se encontrarem, começam a se unir, formando fragmentos maiores que, a cada instante, se tornam mais massivos. Como isso ocorre? Quando o gás e a poeira se encontram, eles não se espalham em direções opostas, mas, ao contrário, começam a se atrair, formando correntes vorticosas que giram a uma velocidade impressionante. Nesse dança cósmica da matéria, você pode sentir a dinâmica e a inevitabilidade do processo. Cada instante leva à formação de estruturas cada vez mais complexas. Na verdade, em uma dessas estruturas, com um diâmetro superior a 50 mil quilômetros, no futuro, pode-se formar um planeta. Imagine. Nesse disco, ocorre uma concentração incrível de energia, onde a pressão atinge milhões de atmosferas, e a temperatura varia de 30 a 100 mil graus Celsius, dependendo da distância do centro. Que momento fascinante!
Enquanto em uma parte do disco as partículas começam a se unir em planetesimais, em outra parte continua o processo de formação de nuvens de gás, que possivelmente se tornarão o lar de futuras estrelas. E o mais incrível é que esse processo, que parece lento e suave, leva apenas alguns milhões de anos para formar o que hoje conhecemos como Sistema Solar. Imagine um cosmos onde bilhões de partículas minúsculas se movem lentamente umas em direção às outras, como em uma dança interminável. Esse processo de acréscimo, ou seja, a união de partículas em corpos maiores, ocorre ao longo de milhões de anos, e sua velocidade é simplesmente impressionante. Apenas alguns centímetros por ano. Pólen, ao se encontrar, forma aglomerados que gradualmente aumentam de tamanho, transformando-se em pedrinhas, depois em asteroides. Por exemplo, cada vez que duas partículas se tocam, suas superfícies, cobertas por micro-irregularidades, começam a grudar uma na outra sob a influência de forças eletrostáticas. Esse processo lembra a atração magnética, e se pudéssemos observar em câmera lenta, seria quase hipnotizante. Bilhões de partículas giram lentamente, criando efeitos luminosos impressionantes quando refletem a luz das estrelas. Mas isso ainda não é o mais estranho, pois corpos maiores atraem cada vez mais partículas menores, tornando o processo de acréscimo avassalador. Cometas crescem até o tamanho de pequenos planetas, e asteroides adquirem suas formas únicas. E o que é ainda mais surpreendente? Em algumas fases desse processo, quando as partículas se chocam a alta velocidade, elas podem se fragmentar, e dos fragmentos se formam novos aglomerados. Essa transformação contínua da matéria cria objetos incríveis que mais tarde se tornarão lares para formas de vida futuras. E isso não é apenas especulação teórica. Astrônomos modernos, observando discos de acréscimo ao redor de estrelas jovens, registram esses momentos de formação, e alguns deles podem ser ainda mais brilhantes do que podemos imaginar. Nas primeiras fases da formação dos planetas, reações químicas que ocorrem na superfície das partículas podem influenciar quais elementos e compostos estarão disponíveis no futuro. Cada colisão, cada união, não é apenas um movimento físico, mas uma história inteira que molda nosso mundo. O processo de acréscimo é tão lento que parece estar parado no tempo. Mas exatamente nessa aparente eternidade estão escondidas as verdades que aguardam ser reveladas. Se você pudesse ver isso com seus próprios olhos, entenderia que nesse dança da matéria está contida a força capaz de criar mundos inteiros. E o mais incrível? Cada pedrinha que se forma nesse processo pode se tornar a base de planetas, asteroides ou até mesmo cometas que, um dia, passarão pela Terra, lembrando-nos de como tudo começou. Imagine um espaço sideral onde milhões de corpos rochosos com diâmetros de vários quilômetros giram em suas órbitas, como gigantescos esferas deslizando sobre um vasto oceano de escuridão. Essas formações primitivas, conhecidas como planetesimais, começaram a aparecer a partir dos detritos deixados pela formação de estrelas. A gravidade, como um ímã invisível, começa a ganhar força, atraindo cada vez mais material para os centros já formados. E o mais incrível? Alguns desses corpos alcançam tamanhos comparáveis aos de planetas modernos e poderiam se tornar a base para planetas inteiros, se não fosse o caos ao redor. Nesse momento, no espaço, ocorre uma verdadeira corrida. Alguns planetesimais colidem e se fundem, formando corpos maiores, enquanto outros se fragmentam em pequenos pedaços, criando uma multitude de fragmentos que continuam a girar como meteoros. A gravidade, desempenhando seu papel, faz com que esses grandes blocos de rocha se atraiam, criando estruturas únicas que, com o tempo, se tornam cada vez mais massivas. Mas e quando esses planetesimais colidem? Imagine o que acontece quando dois corpos do tamanho de uma cidade colidem. A energia é liberada na forma de calor e luz, podendo causar a formação de novos objetos ainda maiores. Nesse vasto e silencioso cosmos, cheio de pedras e detritos, cada pedaço tem sua própria história, seu próprio caminho e seu próprio destino. Alguns deles se tornarão núcleos de futuros planetas, enquanto outros permanecerão para sempre nas vastas extensões, esquecidos, mas não menos importantes. No processo de formação dos planetesimais, a gravidade parece criar sua própria sinfonia, onde cada elemento desempenha seu papel na orquestra do cosmos. E o mais surpreendente?
Esses planetesimais não apenas formam planetas, eles podem se tornar fontes de água e elementos essenciais para a vida, quando um dia caírem na superfície de um futuro planeta Terra. No vasto espaço do cosmos, na aurora da formação da prototerra, uma multitude de planetesimais minúsculos começou a se agrupar lentamente, como em uma dança que durou milhões de anos. Esses corpos celestes, do tamanho de uma ervilha ou até mesmo de um pequeno carro, colidiam e se uniam, criando formações maiores que gradualmente acumulavam massa. Cada colisão, cada impacto não apenas aproximava-os da criação de um novo planeta, mas também provocava uma onda de calor que aquecia esses corpos celestes, fazendo-os derreter e formar uma camada primária de magma. Tudo acontecia em silêncio no cosmos, onde o tempo parecia estar parado e o espaço se enchia de expectativa. Imagine como nesse estágio inicial, quando os planetesimais deslizavam pelas órbitas, ocorriam eventos incríveis. Alguns deles eram grandes o suficiente para se tornarem os principais jogadores, destruindo e absorvendo seus menores rivais. Essas colisões causavam explosões colossais que podiam lançar uma quantidade imensa de matéria no espaço ao redor da Terra, formando um disco de poeira e gás que cercava a futura Terra. Incrível, mas mesmo nesse caos havia uma certa ordem. A gravidade direcionava tudo para um objetivo comum: a criação de um planeta onde um dia poderia nascer a vida. Esse processo não era apressado. Ele lembrava um despertar lento da natureza após um longo inverno, quando cada nova camada de matéria se adicionava às estruturas existentes, formando estruturas mais complexas. Gradualmente, à medida que crescia, a prototerra começava a adquirir contornos mais definidos, e sua superfície se cobria de formações sólidas que logo se tornariam continentes. E assim, nesse silêncio cósmico, onde cada movimento era significativo, cada vez mais planetesimais se uniam, criando a base do que hoje chamamos de nosso planeta. Mas o que realmente é impressionante é que nesse estágio de formação, a prototerra poderia estar cercada por um anel de fogo de rochas derretidas e gases que se preparavam para um período de calmaria, antes do tempo em que a vida poderia surgir. Imagine dois corpos planetários gigantescos, a prototerra e a protoplaneta Theia, lentamente se aproximando no espaço escuro e silencioso. Essas massivas estruturas, cada uma pesando bilhões de toneladas, se movem em direção a um inevitável impacto, suas órbitas se cruzando em uma dança que dura milhões de anos. Quando a distância entre elas diminui para alguns milhares de quilômetros, fica visível como suas superfícies começam a emitir poderosos géiseres de material quente, expelido no vácuo. A cada instante, a temperatura aumenta e a pressão dentro dos corpos atinge níveis críticos. E quando finalmente se chocam, isso não é apenas uma catástrofe. É um majestoso fenômeno cósmico, cheio de força e beleza. Ao colidir, é liberada uma colossal quantidade de energia, equivalente a uma explosão de 30.000 bombas atômicas, que destruem tudo em seu caminho. Milhões de toneladas de material derretido e pedras são expelidas no espaço, formando nuvens de fragmentos incandescentes que se movem a uma velocidade incrível. Essas ondas de matéria, aquecidas a milhares de graus, formam brilhantes explosões de luz, visíveis a milhões de quilômetros de distância. Durante todo esse processo, nuvens de poeira e gás começam a se formar, criando discos de acréscimo que, mais tarde, se tornarão a base para a formação da Lua. Essas ondas cósmicas, semelhantes a fogos de artifício, continuam a explodir e se expandir, criando um espetáculo fascinante. Ao redor delas, formam-se turbilhões e espirais que arrastam os restos dos dois corpos planetários para o vazio. Cada elemento expelido no espaço se torna parte de uma nova história. Pedaços de minerais incandescentes, ferro e magnésio, que guardam segredos sobre a formação de planetas e estrelas. Segundos passam, mas parece uma eternidade. Um espetáculo cósmico onde a destruição leva à criação. E à medida que os fragmentos começam a esfriar, eles se tornam parte de uma nova realidade. Das ruínas, novas estruturas se formam, e no centro desse caos começa a se formar a Lua, um satélite que, mais tarde, mudará o aspecto da Terra. Esses processos continuam, como poderosas ondas que cobrem tudo em seu caminho, criando não apenas nossa Lua, mas também as condições para o surgimento da vida na Terra.
O mais fascinante é que esse processo, que durou milhões de anos, deixou marcas visíveis até hoje. Além de que, a Lua continua a influenciar as marés na Terra, sustentando ecossistemas que conhecemos. Imagine uma jovem Terra cercada por nuvens de destroços que restaram após uma catastrófica colisão com um planeta assassino chamado Theia. Esse processo começou com uma força explosiva que lançou uma grande quantidade de material no espaço. E esse material começou a girar em torno da Terra, formando um anel de escombros. Durante milhões de anos, esses escombros começaram a se agrupar lentamente, e nesse caos, onde até mesmo as menores partículas se chocavam, crescia nosso satélite. Agora, imagine cada pedacinho, desde uma pequena poeira até um grande pedaço, se aproximando lentamente dos outros, como se atraído por uma força invisível. Esses escombros se chocavam, grudavam uns nos outros, formando corpos cada vez maiores que, gradualmente, se transformavam na Lua. Esse processo foi majestoso, mas muito lento. De 1 a 10 milhões de anos foram necessários para agrupar os escombros em um todo. Esses grandes montes de matéria, semelhantes a pequenos planetas modernos, iam crescendo de tamanho, e a rotação em torno da Terra criava um espetáculo impressionante para quem pudesse observá-lo de longe. Enquanto a Terra estava envolvida em uma tempestade, uma nova realidade se formava na órbita: a Lua. A cada minuto, a cada hora, esse processo espacial se desenvolvia, criando imagens que podemos apenas imaginar. Massas girando, brilhando na escuridão do espaço, formando as formas que conhecemos. Nesse estágio, enquanto os escombros se uniam, a temperatura na superfície da Lua chegava a milhares de graus, devido à energia dos choques. Mas isso não era tudo. À medida que a Lua se tornava cada vez mais massiva, sua gravidade começava a influenciar o espaço ao seu redor, atraindo para si partículas menores que ainda estavam na órbita terrestre. Esse processo continuou até que a Lua alcançou seu tamanho final, de aproximadamente 3.400 quilômetros de diâmetro. Imagine o tamanho dela em comparação com a Terra. Esse satélite não era apenas um pedaço de pedra. Ele se tornou parte de nossa história, parte de nossa existência. Mas como exatamente esses processos influenciaram o desenvolvimento posterior da Terra e da Lua? Imagine uma Terra que parece um grande globo incandescente de magma, onde a temperatura atinge limites inimagináveis. A superfície desse globo brilha com uma luz vibrante de laranja e vermelho, irradiando calor que é impossível de imaginar. Em vez das montanhas e planícies habituais, você vê apenas ondas intermináveis de pedra derretida, que se movem como um oceano, batendo na costa em meio a uma tempestade. Cada onda de magma incandescente cria um espetáculo indescritível, como se o próprio planeta respirasse, liberando vapor e gases que se elevam no ar, formando nuvens densas de fumaça. Aqui não há crosta sólida, apenas uma sede inesgotável de cristalização em algo estável. Mas isso não ocorre. A superfície está em constante mudança, formando novas formas que logo desaparecem sob o peso da massa incandescente. Este é um mundo onde nenhum elemento do paisagismo é familiar ao homem moderno. Não há oceanos que possam refletir a luz do sol, nem florestas que possam embelezar o cenário. Apenas um oceano de fogo que fervilha e borbulha sem parar. Este inferno primitivo, onde nada vivo tinha chances de sobreviver, tornou-se um campo de batalha de elementos, onde magma e gases se fundem em explosões poderosas, lançando na atmosfera nuvens de substâncias tóxicas. Imagine como grossas colunas de lava incandescente emergem das entranhas desse planeta, deixando um rastro semelhante ao brilho de uma cometa. Cada erupção não é apenas destruição, mas uma oportunidade para um novo começo, uma chance para a formação de futuros continentes. Nessa atmosfera de caos, se formam minerais que mais tarde se tornarão a base da vida, mas nesse momento não passam de um brilhante, mas inútil, globo de fogo. E o mais impressionante, esse estado da Terra durou milhões de anos antes de começar a esfriar. E foi então que na sua superfície começaram a aparecer os primeiros sinais de um paisagismo estável. Imagine uma superfície planetária onde um oceano magmático fervilha como uma imensa panela cheia de rocha derretida. Não é apenas um mar,
mas uma massa luminosa onde ondas de magma se erguem e descem, formando espirais hipnotizantes, semelhantes a uma dança de espirais de fogo. A temperatura desse oceano atingia mais de 1000 graus Celsius, e cada centímetro dele brilhava com tons vibrantes, do amarelo ofuscante ao vermelho profundo, como crepúsculos sangrentos. A sensação era de que o próprio planeta respirava, lançando jatos de material derretido das profundezas, criando erupções contínuas que rasgavam a superfície e lançavam na atmosfera nuvens de gases e cinzas quentes. Cada erupção poderia lançar até 100.000 toneladas de magma de uma vez, deixando crateras que iam se tornando cada vez maiores. Esses crateras, semelhantes a feridas na pele da Terra, se enchiam de magma líquido até esfriar, formando um novo paisagismo que voltava a se mover eternamente. Mas isso não é tudo. No oceano de magma, grandes bolhas de gás podiam se formar e, ao explodirem, criavam ondas poderosas que levantavam pedaços de rocha derretida até uma altura de 10 metros. O ar ao redor estava cheio de vapor e gases tóxicos, criando uma atmosfera onde a vida, como a conhecemos, seria impossível. Mesmo a luz desse oceano magmático seria tão intensa que poderia cegar qualquer um que tentasse se aproximar. Imagine uma luz que poderia ofuscar um dia solar. Nessa superfície, não havia nenhum trecho que permanecesse calmo. A cada segundo, ocorriam mudanças, e cada nova rajada de vento levantava no ar gotas de magma que, ao esfriar, se transformavam em esferas de vidro. Sabe que esses formados de vidro, que se formavam na superfície, podiam atingir o tamanho de uma bola de rugby? Eles se tornavam verdadeiras joias desse planeta insano. Mas uma pergunta se faz: como exatamente essa magma formava os futuros continentes? O movimento lento, mas inexorável da matéria dentro da Terra derretida criou uma estrutura interna fascinante, formando seu núcleo e manto. No processo de diferenciação, que durou milhões de anos, elementos mais pesados, como ferro e níquel, foram gradualmente se acumulando no centro do planeta, formando o núcleo. Imagine essa cena. Em um vasto oceano derretido, átomos mais leves, como silício e oxigênio, subiam à superfície, formando as mantas, enquanto os elementos pesados desciam, como pedras no fundo de um rio. Esse processo ocorreria sob a influência da força da gravidade, bem como das condições termodinâmicas que não permitiam que a matéria permanecesse no mesmo lugar. Gases como dióxido de carbono, vapor d'água e outros, liberados pela atividade vulcânica, iam gradualmente formando a atmosfera. Mas isso era apenas um efeito colateral das profundas transformações que ocorriam dentro do planeta. Quando a temperatura interna do planeta atingia mais de 1000 graus Celsius, os materiais derretidos começaram a se mover ativamente. Esse processo lembrava uma fervura lenta. O material, como um caldo quente, se misturava devagar, criando camadas que se tornavam estáveis ao longo do tempo. O núcleo da Terra, composto por 90% de ferro e níquel, atingiu seu volume máximo, formando um sólido núcleo interno cercado por um núcleo externo líquido. O núcleo externo, com temperatura que pode atingir 3000 graus Celsius, está em constante movimento, criando um campo magnético que protege o planeta da radiação cósmica. A manta, por sua vez, se estende por uma profundidade de cerca de 2000 quilômetros e é composta por uma rocha derretida viscosa que também se move, criando processos tectônicos que são a força motriz dos terremotos e vulcões. Esses movimentos ocorrem em profundidades onde a pressão atinge valores incríveis, superando 300.000 atmosferas. E o mais fascinante? Esse processo de diferenciação continua até hoje, embora em um ritmo muito mais lento do que milhões de anos atrás, tornando a Terra um organismo vivo, constantemente mudando sob a influência de suas próprias forças internas. No centro do nosso planeta, formou-se um núcleo que é uma esfera maciça de ferro e níquel derretidos, pesando mais do que todos os oceanos e montanhas juntos na superfície. Imagine uma esfera metálica majestosa, que atinge temperaturas de cerca de 4000 graus Celsius, emitindo calor e luz como uma estrela. Esse processo de formação começou quando a Terra ainda era jovem e quente, e os metais pesados se precipitaram rapidamente para o centro, atraídos pelo núcleo sob a ação da força da gravidade.
Naquela época, os elementos leves como oxigênio e silício subiam à superfície, formando a crosta e a manteia, enquanto o ferro e o níquel se acumulavam nas profundezas, criando um coração metálico denso do nosso mundo. Sabia que isso aconteceu em apenas alguns milhões de anos, o que, para processos tão grandiosos, é um piscar de olhos. Interações complexas entre os elementos levaram à formação de uma estrutura que não apenas determinou a composição interna da Terra, mas também se tornou a base para o futuro campo magnético. Esse campo, como um escudo protetor, protege nosso planeta de radiações nocivas e do vento solar. Mas o que acontece dentro dessa esfera metálica? O núcleo não é apenas frio e estático. Ele pulsa, misturando os metais derretidos, criando correntes de convecção que podem influenciar os processos geológicos na superfície. E é aqui que começa o mais fascinante. Esses movimentos no núcleo podem ativar processos que, no futuro, influenciarão toda a vida. Sabia que o núcleo da Terra se move a uma velocidade de cerca de 5 quilômetros por segundo? Então, quando você olha para as estrelas, lembre-se de que, a milhões de quilômetros abaixo dos seus pés, está acontecendo uma verdadeira transformação. Esse dinamismo entre metais e calor pode levar a fenômenos que observaremos na superfície, sem suspeitar da força que está escondida nas profundezas do planeta. A superfície da Terra começou a esfriar, como um líquido quente que você derrama em uma xícara. Primeiro, ela fervia e borbulhava, e depois começava a se acalmar gradualmente. Durante milhões de anos, a temperatura na superfície diminuiu, e do oceano de magma incandescente surgiu a primeira fina camada sólida, formando a crosta primária. Essa crosta era extremamente frágil, sua espessura frequentemente não ultrapassava alguns quilômetros, e durante o resfriamento ela poderia rachar, como gelo em um lago congelado. O mais impressionante nesse processo é a constante destruição e reconstrução. A condição em que essa crosta se encontrava poderia ser comparada a um equilíbrio instável em uma corda. A qualquer momento, ela poderia ser destruída pela pressão das forças que emanavam das profundezas do planeta. Mas logo, novos trechos surgiam em seu lugar. A sensação de fragilidade dessa crosta criava uma atmosfera única. A superfície não era apenas terra, mas um verdadeiro campo de batalha entre as forças da natureza. A temperatura nas profundezas permanecia alta e cada tremor interno poderia causar um novo vulcão, destruindo os trechos de crosta já formados. Era um tempo de ciclos intermináveis. A crosta se formava, se destruía e então se reformava, como se o próprio planeta estivesse jogando um jogo de corda. É interessante que os primeiros continentes que começaram a emergir desse oceano de magma pudessem ser do tamanho de países modernos, mas sua forma e localização mudavam tão rapidamente que era difícil imaginar como a Terra parecia nesse período. Como resultado dessas constantes mudanças, na superfície surgiam trechos que pareciam completamente diferentes daqueles que existiam há alguns milhares de anos. Portanto, esse processo de resfriamento não era apenas um fenômeno físico, mas também uma complexa dança de vida e morte, onde cada nova crosta era como uma nova página na história do nosso planeta. E o mais surpreendente? Essas mudanças ocorriam tão rapidamente que, em alguns casos, novas terras podiam surgir em apenas algumas décadas após a destruição das anteriores. Imagine uma planeta onde os trechos negros de rocha endurecida são interrompidos por rachaduras brilhantes, das quais jorra lava incandescente. Era a primeira crosta sólida da Terra, formada por fluxos basálticos que, como rios de gelo, desciam dos vulcões, sem deixar chances para a vida. A superfície escura, rasgada por erupções, lembrava um vasto campo onde cada fratura era como uma ferida de onde escapava a fúria do próprio núcleo do planeta. O que há de mais impressionante? Essas erupções ocorriam com tamanha intensidade que a temperatura na superfície poderia atingir mais de 1000 graus Celsius, enquanto nuvens de cinzas quentes subiam até 10 quilômetros de altura. Cerca de 30% dessa crosta permanecia derretida, criando a ilusão de que a Terra estava mais viva do que nunca, constantemente mudando sob nossos olhos. Ilhas vulcânicas, como as Hawaii, formaram-se como resultado dessas erupções poderosas, e algumas delas continuam a crescer, graças a fluxos ativos de lava.
Nesse reino sombrio, reinava uma energia implacável, onde cada nova rocha era como um novo traço em uma pintura que nunca terminava. Mas isso ainda não é o mais estranho. O que você acha que acontece quando essa crosta encontra água fria? Em resultado, ocorrem explosões que podem lançar pedras do peso de um carro pequeno a várias dezenas de metros no ar. E aqui começa o verdadeiro caos. Em alguns lugares, a crosta endurecia, formando fraturas do tamanho de cânions inteiros, enquanto em outros, ela permanecia líquida, criando paisagens únicas das quais apenas podemos especular. O que é ainda mais chocante? Nesse mundo primitivo, dominado por vulcões e magma, a vida começou a procurar maneiras de sobreviver assim que a crosta começou a esfriar e endurecer, criando condições para as primeiras formas de vida. Assim, a crosta primária da Terra não era apenas um lugar de catástrofes e destruição, mas também o berço do surgimento da vida, que poderia, no futuro, transformar o aspecto do nosso planeta. Enquanto os fluxos basálticos e as erupções vulcânicas criavam novas terras, a vida encontrava maneiras de se adaptar e sobreviver nessas condições severas, abrindo caminho para um futuro do qual nem podíamos sonhar. Cada centímetro da superfície do jovem planeta estava permeado por uma energia fervente. Milhares de vulcões lançavam jatos de lava como grandes rios de fogo, cortando o cenário. Imagine a magma incandescente jorrando na superfície, formando fontes que alcançam alturas de dezenas de metros, enquanto o ar se enche de nuvens de cinzas e gases tóxicos. A atividade vulcânica não parava nem por um instante. Cada nova erupção de lava adicionava ao relevo informação, criando novas ilhas vulcânicas e cadeias montanhosas que pareciam emergir das entranhas da Terra. Essas erupções não eram apenas momentâneas. Elas moldavam todo o paisagismo, que mudava a cada novo fluxo de magma. As erupções ocorriam com tamanha regularidade e intensidade que o horizonte sempre brilhava em um tom alaranjado, refletindo a intensidade dos fluxos incandescentes que desciam pelas encostas dos vulcões. As formas incomuns do relevo, criadas pelos vulcões, lembravam paisagens fantásticas. Crateras semelhantes a gigantescos caldeirões cheios de magma fervente e picos de lava endurecidos em poses dinâmicas. A temperatura na superfície oscilava tanto que, em alguns lugares, poderia atingir mais de 1000 graus Celsius, criando uma atmosfera infernal onde a vida ainda começava a despertar. Nesse momento, os gases vulcânicos, como vapor d'água, dióxido de carbono e compostos de enxofre, enchiam a atmosfera, criando condições favoráveis à formação dos primeiros oceanos, que mais tarde se tornarão o berço da vida. A expectativa de uma nova onda de erupções sempre pairava no ar. A qualquer momento poderia ocorrer um novo cataclismo que mudaria o aspecto do planeta. Os fluxos de lava que desciam pelas encostas dos vulcões formavam vastos campos de rocha endurecida, que poderiam se tornar a base para futuros ecossistemas. Cada novo dia trazia consigo novas formas, novas paisagens, novas histórias que começavam a se desenrolar nesse planeta feroz e dinâmico. E o mais impressionante? Essas erupções vulcânicas contribuíram para a formação dos primeiros minerais, que mais tarde se tornarão a base para a formação do solo. Essa camada densa e opaca de gases que envolve a Terra parecia um manto sinistro que se estendia sobre o planeta, criando uma atmosfera na qual a vida, como a conhecemos, seria completamente impossível. Imagine, ar pesado e tóxico, que não deixava passar a luz, de modo que os raios solares, ao atravessar essa camada, criavam apenas uma luz fraca. Essa atmosfera era resultado de uma atividade vulcânica contínua, com jatos de gases sendo lançados das entranhas do planeta, formando nuvens sombrias que pairavam sobre a superfície terrestre. Cada vulcão, ao lançar jatos de fogo e nuvens de cinzas, adicionava sua parcela de substâncias pesadas a essa mistura sem vida, transformando o céu em algo que poderia ser chamado de respiração da Terra. Esses gases, lançados com uma força colossal, criavam condições inacreditáveis. A temperatura subia a níveis insuportáveis, e na superfície reinava um silêncio completo, interrompido apenas pelos ecos abafados das erupções. Nesse ambiente sinistro, a vida não tinha chances de sobreviver. Sabe que imagens incríveis surgem na mente ao pensar como essa atmosfera poderia ter sido?
Parecia um grande bolso cheio de vapores tóxicos, onde cada molécula respirava perigo. E é aqui que começamos a perceber que, mesmo com suas características horríveis, essa atmosfera foi a base para a formação dos primeiros compostos orgânicos, como os aminoácidos. Esses compostos se tornaram a plataforma inicial para o surgimento da vida no planeta. Mas isso ainda não é tudo. Se você pensava que apenas os vulcões eram as fontes desses gases, estava muito enganado. As fontes hidrotermais no fundo dos oceanos também contribuíram para a formação dessa mistura tóxica, lançando águas quentes e ricas em minerais, que, ao se misturarem com o ambiente, criaram condições para a aparição das primeiras formas de vida simples. Está pronto para descobrir quais formas de vida conseguiram sobreviver nesse inferno? Imagine um céu coberto por brilhantes rastros de meteoritos que desabam com um estrondo ensurdecedor em direção à Terra. Todos os dias, milhares de corpos celestes caíam na superfície do nosso planeta, desde pequenos meteoritos do tamanho de grãos de areia até gigantescos asteroides com vários quilômetros de comprimento. Era uma verdadeira bombardeio, onde a velocidade de queda alcançava 30 quilômetros por segundo. Você só pode imaginar. Nos primeiros milhões de anos após a formação da Terra, sua superfície mudava constantemente, como se alguém estivesse batendo com um martelo gigante nela sem parar. Cada impacto formava novos cráteres, alguns com diâmetros de centenas de quilômetros, como se uma tigela tivesse sido cravada na crosta da Terra. O que é mais chocante? Alguns desses cráteres ainda existem hoje, como o cráter Tycho na Lua, que foi testemunha dessa atividade descontrolada. Enquanto hoje observamos apenas raras chuvas de meteoritos, na Terra primitiva, isso acontecia constantemente, criando condições em que a superfície do planeta parecia um caldeirão fervente. Durante todo esse tempo, o planeta foi atacado por objetos celestes, o que contribuiu para a formação da atmosfera. Com cada novo impacto, era liberada uma quantidade enorme de calor que poderia derreter a camada superior da rocha. Imagine que toda essa energia, liberada como resultado dos choques, criou condições para a formação dos oceanos, que, segundo se acredita, surgiram devido a esse fluxo interminável de água, expelida das entranhas da Terra. Mas isso não é tudo. Alguns desses meteoritos continham moléculas orgânicas que poderiam ser precursoras da vida. O que é ainda mais chocante? Esses meteoritos não só traziam água, mas também elementos necessários para o surgimento dos primeiros organismos vivos, que mais tarde começaram a povoar nosso planeta. E assim, no meio desse caos cósmico, a Terra continuou a evoluir, formando sua história única. Imagine uma Terra sendo bombardeada por um fluxo contínuo de asteroides, como uma chuva de gigantescos pedregulhos, do tamanho de países modernos. Durante esse período, conhecido como bombardeamento tardio pesado, corpos celestes poderosos se lançavam em direção ao jovem planeta com uma velocidade incrível, causando destruição catastrófica. Avaliações indicam que, nesse momento, asteroides do tamanho de até 500 quilômetros de diâmetro caíam na Terra, o que é várias vezes maior que o tamanho das maiores cidades modernas. Cada colisão gerava explosões equivalentes ao impacto de armas nucleares, aquecendo a superfície da Terra até milhares de graus Celsius e derretendo a crosta já solidificada. Esses impactos colossais não apenas deixavam crateras, mas também moldavam o paisagismo que conhecemos hoje. Sabia que alguns crateres formados nesse período podem atingir 30 quilômetros de profundidade? É como grandes buracos que poderiam conter países inteiros. À medida que os asteroides continuavam a se chocar, eles não apenas destruíam, mas também introduziam grandes quantidades de vapor d'água e dióxido de carbono na atmosfera, criando condições para a formação dos primeiros oceanos. Mas isso não é o mais estranho. No meio desse caos cósmico, coisas ainda mais inesperadas aconteciam. Os asteroides traziam não apenas água, mas também moléculas orgânicas, precursores da vida. Era um tempo em que a Terra não apenas sofria impactos, mas se transformava em um verdadeiro laboratório para reações químicas. E quando parece que tudo já foi dito, surge uma pergunta. O que aconteceu com nosso planeta após esse bombardeamento? Esses impactos não apenas moldaram o relevo, mas também criaram condições necessárias para o surgimento da vida. Mas o que é ainda mais surpreendente?
Alguns desses asteroides poderiam fazer parte de objetos maiores que se fragmentaram em órbita, colocando em dúvida como imaginamos a formação de um sistema planetário. Imagine como cometas espaciais, voando pelo vazio, carregam uma quantidade imensa de gelo, como gigantescos mensageiros das profundezas do universo. Essas cometas, compostos de água congelada e compostos orgânicos, caíam na superfície de um jovem planeta, deixando rastros de vida a cada impacto. Sabia que, segundo as mais ousadas estimativas, cometas poderiam ter trazido para a Terra até 90% de toda a água que existe hoje? Gota por gota, meteoroide por meteoroide, formava-se um reservatório único de água no planeta, proporcionando condições para o surgimento da vida. E agora, imagine que alguns meteoroides, compostos de minerais que contêm água em forma ligada, também contribuíam para esse processo. Esses corpos celestes, ricos em minerais aquosos, ao colidirem com a Terra, liberavam a preciosa água, que gradualmente preenchia os oceanos e mares. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabia o que acontece quando cometas aquosos colidem com uma superfície quente do planeta? Eles explodem, lançando vapores de água na atmosfera, onde esses vapores se condensam e formam nuvens que então trazem chuva. Assim, a água, que pode parecer comum à primeira vista, tem um caminho fascinante. Ela não simplesmente apareceu, mas foi trazida dos vastos espaços do cosmos. Na verdade, durante milhões de anos, essa chuva de meteoros continuou, e como resultado, a Terra acumulou cerca de 1 trilhão de trilhões de litros de água. E o que é ainda mais impressionante? Pesquisas mostram que algumas cometas que colidiram com a Terra poderiam até conter moléculas que precederam a vida, tornando cada gota de água em nosso planeta um potencial testemunho de antigas viagens espaciais. Enquanto o planeta ia gradativamente esfriando, a atmosfera acumulava vapor d'água. Imagine nuvens de vapor preenchendo o céu, como se fosse uma grande banheira a vapor. Essas nuvens não estavam apenas flutuando no ar, mas se condensavam rapidamente quando a temperatura começava a cair, iniciando um processo que durou não dias, nem anos, mas milhares de anos. Assim que a temperatura atingia um ponto crítico, gotas de água começavam a se formar e chuvas intensas começavam a cair, que podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos. Imagine rios de enchente caindo do céu, lavando tudo em seu caminho, criando um caos primitivo e trazendo vida que estava apenas começando a nascer. Essas chuvas podiam ser tão poderosas que enchiam os vales, criando os primeiros mares e oceanos na superfície ainda quente da Terra. A água se acumulava em depressões do relevo, formando grandes poças que iam se unindo em maiores corpos d'água. Imagine os vales se enchendo como taças cheias. À medida que a atmosfera continuava a esfriar, o nível da água subia, e esses oceanos primitivos se tornavam cada vez mais vastos. Na superfície do planeta, ainda quente devido à atividade vulcânica, surgiam as primeiras ecossistemas, que pareciam respirar em sintonia com o ritmo das chuvas. Mas o que realmente é impressionante? Exatamente esses oceanos formados se tornaram a base para a vida futura, pois a água não apenas criava um ambiente, mas também dissolvia minerais e nutrientes que mais tarde se tornariam a base para os primeiros organismos. Enquanto a água continuava a preencher os vazios, os recifes subaquáticos e ecossistemas começaram a se desenvolver, criando condições ideais para a vida. E você não acredita, mas exatamente essa água que hoje consideramos comum poderia ter preservado moléculas que um dia foram parte de viagens espaciais. Os primeiros chuvas na Terra foram um verdadeiro apocalipse. Em vez de água pura que caía do céu, havia chuvas ácidas, carregadas de compostos químicos que poderiam corroer a superfície do planeta. Imagine uma Terra em chamas, com temperaturas que podiam atingir 1000 graus Celsius, encontrando-se com essa chuva ácida. Cada gota que caía causava um sibilo agudo, como se o próprio planeta gritasse de dor, e nuvens de vapor subiam no ar, criando uma névoa que ocultava tudo ao redor. Essas chuvas não eram nada parecidas com as que conhecemos hoje. Elas continham ácido sulfúrico e ácido carbônico, que, em combinação com minerais, formavam misturas perigosas, capazes de destruir tudo em seu caminho. Os vulcões que entravam em erupção na época adicionavam ainda mais substâncias químicas à atmosfera, criando condições ideais para essas chuvas tóxicas.
A água que caía do céu se transformava rapidamente em chuvas intensas, que se abatiam sobre as rochas em chamas, causando explosões e destruições que poderiam impressionar até mesmo o observador mais resistente. Essas chuvas não apenas lavavam a terra, mas também a transformavam, formando os primeiros rios e lagos a partir de rochas derretidas. O contraste entre a superfície em chamas e a água que caía criava uma sensação de luta entre os elementos, onde cada gota de chuva se tornava um símbolo de vida tentando se abrir caminho através do caos. E agora, imagine como essa luta contínua entre os elementos levou à formação dos primeiros oceanos, que eventualmente se tornaram o berço da vida. Tudo isso em apenas alguns milhões de anos, essas condições severas começaram a se suavizar. E foi então que surgiram as primeiras formas de vida primitivas, prontas para novos desafios. E o mais interessante, essas chuvas ácidas se tornaram a base para a formação da atmosfera, que no futuro nos proporcionará oxigênio e se tornará um elemento vital para a existência de todos os seres vivos. Imagine os oceanos primitivos, que nada tinham a ver com os oceanos modernos. Esses mares eram quentes, como caldeirões ferventes, e estavam repletos de minerais que lhes davam tons de cor estranhos. A água poderia ser verde esmeralda, marrom escura ou até mesmo laranja vibrante devido às altas concentrações de ferro e enxofre. A superfície desses corpos d'água evaporava ativamente, criando nuvens de vapor que subiam para a atmosfera, como madeira queimando em uma fogueira, enchendo o ar com um odor específico. O nível da água oscilava constantemente, e isso não era por acaso. A atividade vulcânica, as fissuras na crosta terrestre e as mudanças no relevo afetavam regularmente o tamanho e os limites desses oceanos primitivos, como se fossem seres vivos que mudavam na nossa frente. Em uma parte do corpo d'água, a água poderia subir rapidamente, enquanto em outra, poderia descer, deixando camadas de sedimentos no fundo. Esses oceanos não tinham bordas claras. Rochas e vulcões eram às vezes banhados, às vezes ficavam de lado, criando um paisagismo imprevisível. Se você estivesse na margem, poderia ver bolhas de gás subindo da profundidade e silhuetas de alguns dos primeiros organismos simples que começaram a se adaptar a esses novos ambientes. Esses habitantes, possivelmente, eram semelhantes aos arqueus modernos, mas sua forma e tamanho eram completamente diferentes, assim como as condições de sua vida. E o que é surpreendente? Esses corpos d'água podiam conter até 50% de sais, tornando-os verdadeiramente únicos para sua época. Imagine como a vida se desenvolveu nesses ambientes, onde parecia que não deveria haver vida. Esses oceanos primitivos estavam na beira de se transformar em algo maior, e sua natureza instável criava um ambiente ideal para a aparição das primeiras formas de vida, que mais tarde se tornariam a base de toda a ecossistema do planeta. Imagine oceanos que não eram apenas superfícies aquáticas, mas verdadeiras laboratórios gigantes, onde em cada centímetro ocorriam milhares de reações químicas. A água, penetrando nas fendas das rochas, interagia com os minerais da crosta, transformando-os em compostos solúveis. Esse processo criava um caldo químico complexo, composto por uma multiplicidade de elementos que, aparentemente, não tinham nada em comum. E quando a água subia à superfície, os gases da atmosfera, como o dióxido de carbono e o nitrogênio, se dissolviam nela, adicionando ainda mais diversidade à mistura. A mistura contínua desses componentes criava condições únicas, onde cada gota poderia se tornar um catalisador de novas reações. Imagine, a temperatura dos oceanos flutuava, causando mudanças na pressão e, consequentemente, acelerando as reações. Esses processos não eram apenas aleatórios. Eram necessários para a formação das primeiras moléculas complexas, que mais tarde se tornariam a base da vida. Os oceanos podiam estar cheios de compostos orgânicos, formados a partir de elementos simples, e cada nova reação adicionava algo novo a essa complexa mosaica. Essa dinâmica era a base para a criação de condições onde poderiam surgir os primeiros organismos simples. E nesse único coquetel químico, onde água, minerais e gases se misturavam, ocorriam processos que ainda hoje são um mistério para os cientistas. Você sabia que esses oceanos eram tão ricos que podiam sustentar a vida em condições nas quais os organismos modernos simplesmente não conseguiriam sobreviver?
Fontes hidrotermais no fundo dos oceanos primitivos eram verdadeiros oásis de calor e atividade química, que criavam condições únicas para a vida. Imagine jatos subaquáticos de água quente, enriquecidos com minerais, sendo expelidos para o oceano ao redor. Essas fontes se formavam em locais onde as placas tectônicas se afastavam e a magma quente subia à superfície, aquecendo a água a mais de 300 graus Celsius. A temperatura da água ao redor dessas fontes poderia chegar a apenas 18 graus, criando um contraste impressionante entre o jato escaldante e as águas frias do oceano. Você sabia que nessas regiões há uma quantidade imensa de minerais dissolvidos, como enxofre, cobre e zinco, que formam complexos ecossistemas? Esses minerais não são apenas expelidos na água. Eles criam condições para a vida, onde organismos conseguem sobreviver em condições extremas. Microbiologistas descobriram que alguns desses micro-organismos podem sintetizar seus nutrientes a partir de reações químicas que ocorrem nessas fontes quentes, em um processo chamado quimiossíntese. Mas isso ainda não é o mais estranho. Cientistas encontraram colônias de vermes gigantes, com até 1 metro de comprimento, que habitam nas proximidades dessas fontes. Eles utilizam bactérias especiais para transformar substâncias tóxicas em nutrientes para sua sobrevivência. Esses vermes, assim como outros organismos, como crustáceos e moluscos, criam verdadeiros ecossistemas que podem existir longe da luz solar, na completa escuridão. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Fontes hidrotermais podem ser verdadeiras janelas para o passado da Terra, pois suas condições lembram aquelas que existiam em uma fase jovem do planeta. Pesquisas científicas mostram que esses tipos de ecossistemas podem fornecer pistas sobre como a vida poderia ter surgido na Terra e até mesmo em outros planetas. Você sabia que há algo ainda mais chocante? Em alguns desses fontes foram encontrados micro-organismos que podem sobreviver a temperaturas de até 700 graus Celsius, o que questiona nossas ideias sobre os limites da vida. As pesquisas continuam, e cada novo descobrimento abre portas para mundos desconhecidos da vida subaquática. Imagine um mundo onde a Terra está apenas começando a se formar, e os continentes ainda não adquiriram suas formas definitivas. Os primeiros pedaços da crosta se elevavam acima da superfície da manteiga, como jovens ilhas, emergindo das profundezas de rochas derretidas, sacudidas por erupções vulcânicas intermináveis. Esses fragmentos de terra, do tamanho de pequenos arquipélagos, mudavam constantemente suas formas sob a influência de poderosos processos geológicos. Placas tectônicas colidiam e se separavam, criando elevações e depressões, onde nasciam novas ilhas. O que há de mais impressionante? Esses pedaços de terra eram tão leves que literalmente flutuavam na manteiga, como boias na água. Distribuídos por todo o planeta, pareciam pedaços dispersos de um quebra-cabeça, que não sabiam que um dia se tornariam parte de vastos continentes. Nesses jovens pedaços de terra não havia a vegetação que conhecemos. Apenas rocha nua e rochas vulcânicas expostas. Cada dia trazia novas erupções, e a superfície da Terra era coberta por camadas de cinzas e lava, criando uma paisagem em constante mudança. Imagine o céu coberto de fumaça e a Terra tremendo com o rugido dos vulcões, como se o próprio planeta tentasse encontrar sua voz. Esses pedaços estavam em constante movimento. Algumas ilhas se uniam, outras se desintegravam, enquanto novas surgiam das profundezas dos oceanos. Você já pensou como a Terra poderia ter sido naqueles tempos? As ilhas eram cercadas por águas turbulentas que queimavam suas bordas, formando penhascos e falésias, enquanto os baixios estavam cheios de formas primitivas de vida que lutavam para sobreviver nas condições severas. As ilhas vulcânicas, como os vulcões ativos de hoje, lançavam gases quentes e magma, criando fontes celestiais que podiam alcançar até 100 metros de altura. Naqueles primeiros continentes, a natureza era selvagem e indomável, e a vida era frágil e rara. E, no entanto, nesse caos, onde cada ilha era apenas um refúgio temporário, o planeta lentamente, mas firmemente, se movia em direção à sua evolução. Esses pedaços instáveis de terra se tornaram precursores dos futuros continentes, que um dia serão o lar de milhões de espécies. E o que é ainda mais surpreendente? Com o tempo, esses fragmentos se unirão, formando vastas terras que serão a base de toda a nossa civilização.
Assim, na aurora da história da Terra, os continentes apenas sonhavam em se tornar os gigantes que são hoje. Imagine uma superfície planetária semelhante a um padrão de mosaico, onde cada fragmento está constantemente se movendo e mudando. A crosta terrestre, dividida em muitos elementos móveis, interagia mais ativamente entre si do que nunca. Esses fragmentos não apenas flutuavam, mas colidiam, se afastavam e se entrelaçavam, formando cordilheiras e depressões que literalmente respiravam sob a pressão de um calor interno imenso. E o mais incrível? Esse processo ocorria com tamanha intensidade que o paisagismo mudava a cada minuto, algo que hoje podemos apenas imaginar. O calor interno do planeta era mais do que 2 vezes maior do que agora. E isso significava que a magma abaixo da superfície fervia como uma panela a ferver, lançando gases vulcânicos e lava na superfície. Nesse caos, novas terras se formavam e as antigas desapareciam, como grãos de areia em um relógio de areia. É impressionante, mas naqueles tempos, eventos catastróficos faziam com que continentes inteiros se deslocassem em dezenas de quilômetros em poucas décadas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Ao colidirem, esses fragmentos podiam aumentar sua altura em várias vezes, formando picos que superavam tudo o que conhecemos sobre montanhas modernas. Essas mudanças não eram apenas visuais, mas também físicas. Terremotos, que hoje consideramos raros, ocorriam com uma assustadora regularidade, causando tsunamis que podiam arrasar tudo em seu caminho. Como essas forças poderosas poderiam moldar o mundo em que vivemos hoje? E ainda mais interessante, naqueles tempos distantes, a temperatura nas profundezas da Terra alcançava mais de 1000 graus Celsius, o que contribuía para a formação de minerais que hoje são considerados raros. Essa dinâmica criava condições ideais para o surgimento das primeiras formas de vida, misturadas nessa mosaica constantemente mudante. Mas isso ainda não é tudo. No processo de formação de continentes e oceanos, a composição dos gases atmosféricos também mudava, desempenhando seu papel na evolução da futura biosfera. E o que é ainda mais chocante? Esses processos tectônicos continuam a agir até hoje, deixando sua marca no nosso planeta. A subducção é um processo fascinante que ocorre nas fronteiras das placas tectônicas, onde uma placa se move lentamente e com uma determinação incomum sob outra. Imagine uma seção da crosta, como um enorme transportador, rastejando de volta para o interior do planeta, carregando consigo muitos mistérios. Esse processo não se apressa. Pode levar milhões de anos. E na superfície, nem percebemos como grandes massas de terra desaparecem lentamente nas profundezas da manteia. Por exemplo, na frente do Pacífico, onde a placa do Pacífico colide com a placa norte-americana, a subducção ocorre a uma velocidade de cerca de 5 centímetros por ano. Isso representa apenas 60 centímetros em 10 anos, mas em termos de tempo geológico, são distâncias impressionantes. Quando uma placa se move sob outra, ela não desaparece simplesmente. Ela se derrete, liberando uma grande quantidade de magma, que pode levar à formação de vulcões. Sabia que a zona de subducção pode estar relacionada à formação de arquipélagos inteiros? Por exemplo, as ilhas do Japão surgiram exatamente por causa desse processo. E o que é ainda mais surpreendente? Em alguns lugares, como a Bacia de Califórnia, os processos subterrâneos são tão ativos que é possível ouvir como as massas de pedra deslizam lentamente uma sobre a outra, criando sons incríveis, semelhantes a sussurros. É como se a Terra mesma sussurrasse seus segredos. Mas isso não é o único efeito. Esses movimentos na superfície levam à formação de cadeias montanhosas, como, por exemplo, os Himalaias, que continuam a crescer, pois a placa indiana ainda pressiona a placa euroasiática. Será que você pensava que eram apenas pedras? Na verdade, esses processos escondem uma energia colossal. Quando as placas se movem de repente, isso pode causar terremotos que são sentidos a centenas de quilômetros. No século XXI, em 2017, um terremoto de magnitude 9,0 causou destruição horrível no Japão e gerou um tsunami. Pense no que acontece quando uma força tão grande é liberada das profundezas da Terra. E o que é ainda mais intrigante? A subducção não só remove material da superfície,
Ela também desempenha um papel crucial no ciclo do carbono, devolvendo o carbono à manteia, onde pode permanecer por milhões de anos antes de reaparecer na superfície. As montanhas começaram a se formar como resultado do choque de blocos da crosta que se moviam lentamente e se chocavam entre si. Imagine grandes placas, cada uma do tamanho de um país inteiro, se deslocando, acumulando forças incríveis. Essas forças empurravam a rocha para cima, criando não picos majestosos, mas sim cristas baixas e afiadas, compostas de rocha vulcânica escura. Essas montanhas primitivas não tinham as formas suaves que vemos hoje. Seus contornos eram agudos e grosseiros, como se a natureza ainda estivesse começando seu trabalho nelas. O vento e a chuva eram as únicas forças que podiam atuar sobre essas novas cumeadas, mas seu impacto era insignificante. Sem rios e geleiras, que ao longo do tempo suavizam e moldam as cadeias montanhosas, o processo de erosão era insignificante. Esses massivos pareciam ter sido esculpidos em uma única pedra. Com cada novo choque, sua altura aumentava gradualmente. As placas colidindo criavam fissuras na crosta, e dessas fissuras emergiam rochas magmáticas, preenchendo o espaço e formando novas camadas. Inicialmente, eram pequenas colinas, mas com o tempo, elas se tornavam cada vez mais evidentes. Cada nova geração de placas colidindo adicionava suas próprias características a esse processo, tornando as montanhas cada vez mais complexas em forma. Era a era dos experimentos geológicos, quando o planeta procurava sua forma. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Imagine que essas montanhas podiam atingir alturas de vários quilômetros, mas sem a erosão habitual, elas permaneciam praticamente intocadas, com bordas afiadas e precipícios. Nenhum glaciar poderia amaciar sua força, e nenhum rio poderia desgastar seus declives. Era a força primitiva da Terra, que criava sua história, lentamente, mas firmemente, moldando o paisagismo. Sabia de que mais ainda é surpreendente? Essas montanhas que vemos hoje eram apenas o início de um processo muito mais complexo que continuou por milhões de anos, durante o qual se formaram os continentes. Cada nova camada de rochas sedimentares adicionava seus segredos, escondendo em si mesmos muitos mistérios que ainda estamos começando a desvendar. Imagine como o céu sobre a superfície terrestre ia mudando gradualmente, à medida que a atmosfera primária se transformava sob a influência de processos geológicos gigantescos. Inicialmente, ele era sombrio, denso e tóxico, como uma cortina preta que ocultava toda a vida. No entanto, ao longo de milhões de anos, graças à atividade vulcânica, ocorria uma transformação incrível. Os gases expelidos das entranhas da Terra interagiam com os oceanos, criando o primeiro condensado que começava a purificar a atmosfera. Era como a respiração do planeta. Uma inspiração lenta que gradualmente expulsava a cortina tóxica. Com cada nova camada de sedimentos, a atmosfera ficava menos densa e o céu começava a clarear. Já pensou como poderia ter sido essa mudança? Primeiro, opaco, depois cada vez mais claro, parecia um amanhecer matinal, quando a luz se infiltra através das nuvens, envolvendo tudo em uma luz suave. Esse longo processo de formação de uma nova atmosfera levou centenas de milhões de anos, criando condições para a vida. Mas o que estava acontecendo nesse tempo sob a superfície? Debaixo dos oceanos, desenvolviam-se organismos microscópicos que, por sua vez, liberavam oxigênio, mudando a composição química do ambiente. Era como um toque suave na respiração do planeta, quando cada novo organismo contribuía para a harmonia geral. Com o tempo, a atmosfera se tornava cada vez mais adequada para a vida. E o céu se enchia de tons vibrantes, colocando em questão tudo o que sabíamos sobre a Terra primitiva. E quando você pensa que isso já é incrível, imagine que no horizonte aparecem os primeiros organismos simples, que começam sua jornada para criar ecossistemas capazes de sustentar formas de vida mais complexas. Isso foi apenas a primeira parte de uma longa jornada que nos levou ao que chamamos de lar. Imagine como a chuva, caindo sobre as pedras, começa seu dança implacável, mudando o mundo ao seu redor. Cada gota de água, ao atingir as rochas, entra em uma reação química, extraindo elementos que, posteriormente, se tornam parte da atmosfera. Esse processo,
conhecido como intemperismo, ocorre em todo lugar onde a água entra em contato com as rochas, criando um ciclo geoquímico global. Em resultado da interação da água com minerais, como quartzo e feldspato, formam-se diversos compostos químicos que então se dissolvem na água e são transportados para os rios e oceanos. Por exemplo, em resultado do intemperismo do feldspato, são liberados sódio e potássio, que podem se ligar ao cloro, formando sais, que alteram a composição da água do mar. Você sabia que exatamente esses processos levaram à formação de uma quantidade significativa de oxigênio na atmosfera? Cada chuva que cai sobre a Terra não só lava a poeira, mas também participa de uma complexa dança química, onde não apenas os minerais, mas também o clima da Terra são modificados. Um ambiente úmido permite que micro-organismos, como bactérias, prosperem, e eles, por sua vez, participam na transformação do carbono, que influencia nas temperaturas globais. E agora, imagine que esse processo continua por milhões de anos, durante os quais as chuvas lavam os minerais e mudam o relevo do terreno, criando formas como cânions e desfiladeiros. Por exemplo, o Rio Colorado, que esculpiu o Grand Canyon, não é apenas um rio, mas o resultado de milhões de anos de trabalho da chuva e da água. Nesse processo lento, mas poderoso, a água, a pedra e o ar dançam juntos, criando novas formações geológicas. O intemperismo, portanto, não só destrói, mas também forma, criando o solo necessário para a vida. Justamente por esse processo, o planeta adquire uma diversidade de ecossistemas que, por sua vez, influenciam o clima e a atmosfera. Mas espere, há algo ainda mais fascinante. Quando as rochas se desintegram, elas liberam elementos que podem interagir com os gases da atmosfera, como o dióxido de carbono, formando carbonatos que então se depositam no fundo dos oceanos. Essa interação não só sustenta a vida nos corpos d'água, mas também influencia o nível de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, nas condições climáticas do planeta. Você já parou para pensar em como todos esses processos estão interligados, criando uma complexa rede de interações, onde cada ação tem significado? Imagine, em camadas superiores da atmosfera, a uma altura de até 30 quilômetros, as moléculas de oxigênio e ozônio começam a interagir com a radiação solar, criando um escudo invisível ao redor do planeta. Os raios ultravioletas solares, penetrando na atmosfera, quebram as moléculas de oxigênio em átomos, que então se ligam a outros átomos, formando moléculas de ozônio. O 3. Esse processo, conhecido como fotodissociação, ocorre ao longo de milhões de anos e foi a base para a formação da camada de ozônio primária. Notável é o fato de que apenas uma molécula de ozônio pode absorver a radiação ultravioleta com comprimento de onda até 210 nanômetros, tornando-a um escudo protetor extremamente eficaz. Como resultado, na altura onde essa camada se forma, a radiação solar é transformada. E na atmosfera é criado um escudo protetor que não só protege a Terra, mas também cria condições necessárias para a vida. O processo de formação da camada de ozônio pode ser comparado à construção de um escudo invisível que gradualmente protege nosso planeta dos raios ultravioleta prejudiciais. Sem essa camada, a vida na Terra estaria constantemente em perigo, pois o nível de radiação na superfície seria mortal para a maioria dos organismos. Assim que a camada de ozônio começou a se formar, ela passou a desempenhar um papel crucial na estabilização das condições climáticas e na criação de um ambiente onde formas de vida mais complexas puderam se desenvolver. Além disso, esse escudo protetor permite que a luz solar alcance a superfície em quantidade adequada, criando condições ideais para a fotossíntese. O processo de formação do ozônio levou milhões de anos, mas o resultado foi monumental. Ele não só protegia os organismos vivos, mas também favorecia o desenvolvimento dos ecossistemas que observamos hoje. E o mais interessante, a concentração de ozônio nas camadas superiores da atmosfera atingiu seu pico quando o nível de radiação ultravioleta começou a diminuir, e a vida na Terra já havia se adaptado às novas condições. Essas mudanças abriram caminho para a aparição dos organismos multicelulares, o que foi um passo importante na evolução da vida em nosso planeta.
Mas você sabia que o nível de ozônio na atmosfera ainda varia dependendo de vários fatores, incluindo a atividade solar? Nos oceanos primários, onde reinava um caos único, as moléculas simples começaram seu incrível dança, criando complexas cadeias que se tornaram a base para a vida futura. Imagine como as moléculas, como pequenos dançarinos, se chocavam e se uniam sob a influência da energia que permeava essas águas. Forças da natureza, como raios, cortavam o céu, rasgando a atmosfera e criando potentes descargas elétricas que despertavam essas moléculas para a vida, transformando-as em algo mais complexo. Essas explosões de luz davam um impulso, fazendo com que as moléculas se unissem, formando cadeias que antes pareciam impossíveis. Mas isso não era tudo. A radiação ultravioleta vinda do Sol agia como um potente catalisador, permitindo que as moléculas se unissem e se desenvolvessem, como se a própria natureza brincasse com elas, criando novas estruturas a partir de elementos antigos. A água, como um solvente universal, desempenhava o papel de uma plataforma onde as moléculas simples podiam interagir facilmente, e esse processo continuava indefinidamente, como um concerto químico interminável. Com cada nova ligação, surgiam estruturas cada vez mais complexas, que se tornavam cada vez mais organizadas e estruturadas, dando sentido a esse caos. A energia que permeava o oceano criava condições nas quais as moléculas podiam se despertar de sua forma adormecida. E cada nova reação abria portas para novas possibilidades, criando ecossistemas inteiros a partir de simples elementos químicos. Nesse processo incrível e misterioso, cada ligação se tornava um passo em direção a algo maior do que apenas um conjunto de moléculas. Era o caminho para a vida, que começou simples, mas buscava a complexidade. E o mais impressionante, essas moléculas, ao se unirem, criavam condições para a aparição das primeiras formas de vida na Terra, que, no final, mudaram tudo ao seu redor. Imagine um mundo onde as moléculas de RNA não apenas existiam, mas também participavam ativamente na formação dos primeiros sistemas vivos. Essas moléculas possuíam uma capacidade única. Não apenas armazenavam informações genéticas, mas também catalisavam reações químicas, desempenhando assim uma função dupla. Sabia o que isso significa? Nesse cenário, o RNA se torna o primeiro candidato a desempenhar o papel de seres vivos, balançando na fronteira entre matéria inerte e viva. Sua estrutura, composta por longas cadeias de nucleotídeos, lembrava construções complexas que podiam interagir entre si, criando condições para o desenvolvimento contínuo da vida. Como isso ocorria? A evolução química levou as moléculas de RNA a se conectarem, formando estruturas mais complexas. Sua capacidade de autorreprodução, graças a uma química única, abria portas para novas possibilidades. Mas o que realmente impressiona é que, em certas condições, o RNA poderia catalisar reações que, por si só, seriam improváveis, colocando em dúvida a própria natureza da vida. Essas moléculas poderiam criar proteínas simples que então interagiam com o ambiente ao seu redor, proporcionando assim suas próprias condições de existência. Mas isso não é tudo. Em alguns experimentos, cientistas descobriram que, em certas condições, o RNA poderia formar estruturas que lembravam células primitivas, como as que vemos hoje. E agora, imagine que isso é apenas o início de uma jornada incrível que levou ao surgimento de formas de vida complexas que preenchem nosso planeta. Em uma das laboratórios, após realizar experimentos com moléculas de RNA, os cientistas descobriram que elas podiam evoluir, adaptando-se a diferentes condições químicas. Essa descoberta destaca que a evolução química não foi um evento casual, mas o resultado de interações complexas que possivelmente ocorreram na aurora da Terra. O RNA não apenas existia. Ele era um participante ativo na sua própria criação, criando um mundo onde a vida poderia surgir. E o mais fascinante? Essas moléculas se tornaram a base de todas as formas de vida que vemos hoje, desde os mais simples organismos unicelulares até os complexos organismos multicelulares. Moléculas com extremidades tanto hidrofóbicas quanto hidrofílicas começaram a formar as primeiras membranas celulares, criando verdadeiros microesferas em meio aquoso. Imagine essas moléculas, ao se encontrarem na água, tentando se organizar em camadas duplas.
As partes hidrofílicas se atraem pela água, enquanto as hidrofóbicas se escondem dela, formando uma camada protetora que separa o conteúdo interno do ambiente externo. Esse processo, conhecido como autoensamblamento, ocorre em condições específicas, quando as moléculas começam a interagir entre si, formando estruturas semelhantes a bolhas. O tamanho dessas bolhas poderia ser de apenas alguns micrômetros, o que equivale a algumas milésimas de centímetro. E nelas já começavam a ocorrer reações químicas que não eram possíveis no ambiente aberto. Cada uma dessas membranas agia como uma barreira, permitindo a passagem de certos compostos para dentro, enquanto outros ficavam do lado de fora. Esse isolamento tornou-se a base para processos bioquímicos mais complexos, essenciais para a vida. Imagine que nessas finas camadas poderiam ocorrer reações que levavam à formação das primeiras moléculas orgânicas. Isso criava um espaço protegido onde as moléculas podiam interagir e evoluir, o que, eventualmente, levou ao surgimento das primeiras células simples. Cada bolha formada por moléculas lipídicas representava não apenas uma coincidência, mas um processo direcionado que, ao longo do tempo, tornou-se a base da organização celular. É importante notar que essas membranas proporcionavam condições necessárias para o armazenamento de energia e o intercâmbio de substâncias, o que contribuiu para o desenvolvimento ulterior da vida na Terra. Além disso, estruturas como as lipossomas se tornaram precursores das células, e suas propriedades ainda são estudadas até hoje. Elas podem ser utilizadas na medicina moderna para a entrega de medicamentos diretamente às células. E o que é ainda mais impressionante? Essas membranas primárias poderiam evoluir, formando estruturas mais complexas que, posteriormente, levaram ao aparecimento de organismos multicelulares. No oceano das reações químicas, onde moléculas colidiam e se misturavam, começaram a surgir sistemas que adquiriam propriedades semelhantes às dos organismos vivos. Imagine como, no fundo de um mar antigo, surgiam elementos capazes de se autorreproduzir. Cada uma dessas moléculas buscava criar sua cópia, como se sussurrasse a vida. Essas moléculas, como sombras insondáveis, começaram a interagir entre si, criando estruturas complexas que podiam trocar substâncias, seguindo a correnteza e se modificando sob a influência do ambiente. O mais incrível é que essas primeiras protocélulas estavam na fronteira entre a matéria inerte e os seres vivos, difuminando a linha que costumamos considerar clara. Cada novo estágio do seu desenvolvimento não era apenas uma combinação aleatória de reações, mas o resultado de um processo prolongado, no qual as moléculas aprendiam a interagir em formas cada vez mais complexas. Nesse oceano infinito, onde cada movimento poderia ser decisivo, elas começaram a reagir às mudanças de temperatura e composição química, como se já percebessem sua capacidade de sobreviver. Nesse contexto, a vida não surgiu de repente. Ela se estendeu no tempo, como um glaciar que se move lentamente pela vala. Cada passo em direção à autoconsciência era como um chamado suave que se acumulava nas profundezas infinitas. Pequenas mudanças, grandes consequências. Essas moléculas não só interagiam, mas também se adaptavam, o que lhes permitia lidar melhor com as condições que mudavam ao seu redor. E quando suas interações se tornaram cada vez mais complexas, a vida começou a assumir a forma que podemos observar hoje. E o mais impressionante? Esses primeiros passos em direção à vida se tornaram a base para todos os organismos futuros que preencheram nosso planeta. Estromatolites não são apenas pedras, são os primeiros testemunhos da vida na Terra, que começaram a se formar há mais de 3 bilhões de anos. Imagine oceanos rasos, onde no fundo crescem pequenas colinas formadas por camadas que se formam graças à atividade de micro-organismos, como cianobactérias. Cada camada se forma lentamente ao longo de décadas de milhares de anos, e essas estruturas podem atingir até 30 centímetros de altura, criando complexos ecossistemas onde os micro-organismos vivem em estreita interação. O que é mais impressionante? Eles não apenas absorviam dióxido de carbono e liberavam oxigênio, mas também contribuíram para a formação da primeira camada de oxigênio na atmosfera, o que levou ao fato de o oxigênio se tornar o principal elemento para a vida futura. Essas formações lamelares podem ser encontradas em diversos lugares, desde a Austrália até o Canadá,
e sua idade é confirmada por métodos radiométricos. Além disso, os estromatolites se tornam verdadeiros arquivos para o estudo das mudanças nos ecossistemas, pois sua estrutura e composição refletem as condições do ambiente ao redor. Imagine que no fundo desses oceanos primitivos ocorrem verdadeiros encontros de micro-organismos que trabalham juntos para criar seu pequeno mundo. Eles utilizaram a energia solar para a fotossíntese e, no processo disso, liberavam oxigênio, permitindo que outros organismos começassem a evoluir. Mas isso não é tudo. Essas estruturas podem conter vestígios de micro-organismos antigos preservados em forma de fósseis, que os cientistas utilizam para reconstruir a história da Terra. Por exemplo, em alguns lugares, os cientistas descobriram estromatolites com mais de 30 milhões de anos. E essa descoberta permite estudar como a vida se adaptou às condições mudantes. As estruturas lamelares dos estromatolites representam não apenas pedras, mas verdadeiras bibliotecas de informações sobre a vida na Terra primitiva. E o que é incrível? Em nossos dias, os estromatolites começam a se formar novamente em alguns lugares, como nas Ilhas Bahamas, onde as condições são ideais para seu crescimento. Como se vê, essas pequenas colinas que hoje podemos observar se tornaram não apenas o primeiro testemunho da vida na Terra, mas continuam a nos impressionar com sua força e resistência. Todo dia, as cianobactérias, como mestres invisíveis, executam sua sinfonia mágica, utilizando a luz solar para transformar o dióxido de carbono e a água em compostos orgânicos. Esses organismos microscópicos, cujas dimensões são medidas em micrômetros, começaram seu trabalho há bilhões de anos e foram os primeiros seres vivos a utilizar a fotossíntese como meio de obter energia. O processo de fotossíntese nas cianobactérias ocorre em organelas especializadas chamadas tilacoides, onde a clorofila captura os raios solares. Imagine como, em milhões de fábricas microscópicas, ocorre a transformação de energia, onde cada célula, como um painel solar, capta a luz e a utiliza para criar vida. No final, é liberado oxigênio, e essa molécula, que hoje consideramos como algo natural, foi uma verdadeira revolução para o planeta. Quando a atmosfera estava cheia de dióxido de carbono, esses pequenos organismos começaram a alterar sua composição química, liberando oxigênio no ambiente. E isso não é apenas um subproduto. Foi o oxigênio que tornou possível o desenvolvimento do respiração aeróbica, que, por sua vez, abriu as portas para formas de vida mais complexas. Imagine como, ao longo de milhões de anos, a atmosfera da Terra foi preenchida com oxigênio e a vida, finalmente, encontrou um novo fôlego. As cianobactérias, dominando os ecossistemas marinhos, continuaram a se desenvolver, adaptando-se a diversos ambientes, desde fontes termais até águas geladas. Elas não apenas mudaram a composição da atmosfera, elas abriram caminho para a aparição dos organismos multicelulares. Sem esses pequenos seres que iniciaram esse processo incrível, a vida na Terra poderia ter se desenvolvido de maneira completamente diferente. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Esses micro-organismos ainda desempenham um papel crucial na manutenção da biosfera no planeta, produzindo cerca de 30% de todo o oxigênio que respiramos. O evento de oxigênio no planeta foi uma verdadeira revolução, transformando tudo ao seu redor. Imagine um mundo onde o céu começa a mudar de cor. Inicialmente, ele era cinza e opaco, mas com o tempo tornou-se mais brilhante, preenchendo-se com tons de azul e roxo. Esse processo começou quando os organismos fotossintetizantes, como as cianobactérias, começaram a produzir oxigênio em grandes quantidades, alterando drasticamente a atmosfera da Terra. Primeiro, o oxigênio se acumulava nos oceanos, oxidando os compostos de ferro dissolvidos. E só depois, quando o nível de oxigênio atingiu um ponto crítico, ele começou a subir para a atmosfera. Sabe o que isso significava? Era como a descoberta de um novo mundo. Os oceanos, que antes eram verdes e turvos, começaram a se tornar transparentes, e o céu, azul. Mas nem todos estavam preparados para essas mudanças. O oxigênio, embora essencial para a vida futura, se tornou um veneno para a maioria dos organismos existentes, que não conseguiam se adaptar a esse novo mundo altamente oxigenado. Isso criou uma verdadeira catástrofe evolutiva para muitos tipos.
As formas de vida existentes começaram a se extinguir, mas, ao mesmo tempo, novas oportunidades se abriram para aqueles que conseguiram sobreviver. Imagine como, em um planeta onde reinavam os organismos unicelulares, de repente começaram a aparecer os organismos multicelulares. Sua evolução foi rápida, e em pouco tempo, os primeiros peixes que podiam respirar oxigênio e não gás carbônico começaram a aparecer. Mas isso foi apenas o começo. O evento de oxigênio não apenas estabeleceu as bases para a vida futura na Terra, mas também criou uma arena para experimentos evolutivos. E com o tempo, quando o mundo já havia se acostumado ao oxigênio, na Terra surgiram os verdadeiros predadores, os primeiros vertebrados, que começaram a caçar seus menos afortunados congêneres. Você acha que sabe o que aconteceu depois? A humanidade, como algo completamente novo, provavelmente não poderia ter surgido sem essa revolução de oxigênio. Mas quais mistérios ainda estão ocultos em nosso planeta? Imagine um fundo oceânico onde cada camada de sedimentos é uma página da história. Os ferrugíneos vermelhos, que se formam na profundidade do oceano, são uma verdadeira crônica, registrando o momento em que os oceanos começaram a se encher de oxigênio. Essas rochas, formadas por camadas alternadas de ferro e sílica, podem atingir espessuras de mais de 100 metros e contam como a química do nosso planeta mudou ao longo do tempo. E quando o ferro dissolvido encontra o oxigênio? Esse processo leva à formação de óxidos de ferro, que se depositam no fundo do mar, criando listras vermelho-vivas que ainda podemos observar hoje. Essas camadas fascinantes, compostas de hematita e outros minerais, destacam a importância desse período para a formação dos ecossistemas. Cada camada é o resultado de uma reação química complexa, onde, por exemplo, em um determinado momento, a água continha até 30% de oxigênio dissolvido, enquanto nos oceanos modernos esse valor é de apenas 21%. Mas isso não é tudo. Nesses ferrugíneos, podemos encontrar vestígios de micro-organismos antigos que utilizaram esse oxigênio para sua sobrevivência, deixando pistas que ainda não foram decifradas. Já pensou em observar como esses micro-organismos preenchem os oceanos com seus processos de vida? Essas rochas estratificadas não são apenas formações geológicas. São testemunhos das mudanças evolutivas que afetaram toda a vida na Terra. E o mais impressionante? Elas podem contar como a revolução do oxigênio transformou as comunidades microbianas, que, por sua vez, influenciaram o clima do planeta inteiro. Existem até amostras que datam de bilhões de anos, onde podemos ver como os minerais passam de um estado para outro, registrando o momento em que a vida começou a preencher os oceanos. Esses ferrugíneos vermelhos continuam a atrair a atenção dos cientistas, pois podem fornecer pistas sobre o futuro do nosso planeta e como ele pode mudar em resposta aos processos ecológicos atuais. A hipótese Terra de Neve sugere que, em certos momentos de sua história, o planeta poderia ter ficado praticamente todo coberto por gelo. Imagine a Terra envolta em uma camada de gelo, onde apenas raros oásis de água aberta se destacam entre as vastas extensões brancas, criando ilhas de vida em meio aos desertos gelados. Esses oásis frequentemente se localizavam ao redor de ilhas vulcânicas, onde fluxos de magma quente perfuravam a camada de gelo, criando condições adequadas para a existência de vida. Mudanças na composição da atmosfera, em particular uma redução drástica da concentração de dióxido de carbono, poderiam ter sido o gatilho para um resfriamento global que transformou os oceanos quentes em vastas extensões geladas. De acordo com algumas estimativas, a concentração de dióxido de carbono poderia ter caído para 30 partes por milhão, um nível extremamente baixo para manter o calor na atmosfera. Em meio a esse frio, a sobrevivência das primeiras formas de vida se tornou um verdadeiro desafio, pois as condições eram tão severas que apenas os seres mais adaptados poderiam enfrentar esses desafios. Os organismos existentes na época, como algas primitivas e colônias de micro-organismos, se tornaram filtros evolutivos, selecionando apenas aqueles que podiam se adaptar às condições extremas. Se não fossem as ilhas vulcânicas, que se tornaram ilhas de vida, muitos tipos de vida simplesmente não teriam sobrevivido. É interessante notar que, em alguns lugares, sob a camada de gelo, poderiam existir ecossistemas fechados, onde a vida continuava a se desenvolver na escuridão,
protegida por uma grossa camada de gelo. Esses ecossistemas poderiam ser a origem de formas de vida surpreendentes que talvez nunca fossem descobertas se não fosse a condição de terra de neve. Agora, imagine que, mesmo em condições tão severas, a vida encontrava maneiras de prosperar e se desenvolver. Por exemplo, alguns micro-organismos poderiam usar o enxofre liberado pelos vulcões como fonte de energia, questionando as tradições de que a fotossíntese é o único meio de obtenção de energia. Esses fatos destacam quão flexível pode ser a vida, encontrando caminhos para a sobrevivência nas condições mais extremas. É interessante notar que pesquisas semelhantes continuam a abrir novos horizontes na compreensão das possibilidades de vida em outros planetas, como Europa, a Lua de Júpiter, onde também podem existir oceanos sob a camada de gelo. A aparição das primeiras células eucarióticas representou uma verdadeira revolução no mundo dos seres vivos, pois imagine que nelas surgiu uma estrutura interna complexa, semelhante a uma mini-cidade. Essas novas células possuíam um núcleo que armazenava informações genéticas e uma grande quantidade de organelas, cada uma desempenhando uma função única, como se fossem empresas especializadas. Graças a essa organização interna, elas conseguiam processar energia e sintetizar moléculas necessárias de maneira eficiente. É interessante notar que o processo que levou ao surgimento dessas células é chamado de endosimbiontismo. Alguns organismos simples se tornaram parceiros de outros, formando ligações simbióticas que lhes proporcionaram vantagens na sobrevivência. Por exemplo, algumas células absorviam bactérias fotossintéticas, permitindo-lhes utilizar a luz solar para produzir energia, e essa descoberta formou a base para as futuras plantas verdes. Mas espere, isso não é tudo. Esses eucarióticos não apenas sobreviveram, mas começaram a colonizar novos nichos ecológicos, o que contribuiu para sua evolução contínua. Dentro de cada uma dessas células ocorriam processos complexos, como respiração, metabolismo e até divisão celular, permitindo-lhes crescer e se reproduzir. Imagine um mundo onde cada célula funcionava como uma fábrica separada, produzindo substâncias essenciais para a vida. Isso formou a base para o surgimento de organismos multicelulares e, portanto, para toda a diversidade de vida que vemos hoje. Além disso, cada nova célula podia trocar informações genéticas com vizinhas, contribuindo para a criação de novos tipos e formas de vida. E essa revolução celular levou ao surgimento das primeiras formas multicelulares, que começaram a se desenvolver em organismos complexos, incluindo animais e plantas. O mais impressionante é que todas essas mudanças ocorreram porque dentro de cada célula se formou um sistema complexo e organizado, capaz de adaptação e evolução. Imagine uma célula decidindo engolir outra, mas, em vez de digerir, ela começa a colaborar. Isso é o cerne da teoria do endossimbiose. Pequenos organismos, como bactérias, se tornavam parte de células maiores, formando relações mutuamente benéficas. O que é mais impressionante? De acordo com os pesquisadores, foi assim que surgiram as mitocôndrias, que fornecem energia às células. Quando uma célula capturava outra, ela podia usar suas habilidades de fotossíntese ou produção de energia. Era como uma pequena abelha entrando em uma flor para obter néctar e, em troca, ajudar a flor a se polinizar. Mas como isso ocorria no nível celular? É importante entender que as células não apenas se engoliam, mas estabeleciam complexos mecanismos de interação. Esses mecanismos incluíam troca de substâncias e até mesmo informação genética, permitindo que ambas as células sobrevivessem e prosperassem. Essas alianças ocorreram múltiplas vezes, criando estruturas celulares cada vez mais complexas. Por exemplo, uma bactéria engolida poderia se tornar uma mitocôndria e começar a produzir energia, enquanto seu anfitrião fornecia proteção. Essa colaboração entre células abriu as portas para um mundo fascinante de eucariotas, que incluem todas as plantas, animais e fungos. Mas isso não é o único caso. As teorias sugerem que até mesmo os cloroplastos, que ajudam as plantas a realizar a fotossíntese, surgiram de bactérias cianofícias capturadas. E o que é ainda mais surpreendente? Esses processos poderiam ter ocorrido ao longo de milhões de anos.
criando saltos evolutivos que levaram à diversidade de organismos vivos que conhecemos hoje. Tradicionalmente, considerava-se que a competição era o principal fator de sobrevivência. Mas no nível celular, vemos que a colaboração poderia ter desempenhado um papel não menor, e possivelmente maior, na formação de organismos complexos. Essa colaboração não apenas mudou a essência das células, mas também abriu novos horizontes para o estudo das possibilidades da vida. Por exemplo, os cientistas ainda estudam como essas relações simbióticas afetam a saúde humana e o meio ambiente. Mas nem começamos a discutir como essas alianças microscópicas podem refletir-se no nível global das ecossistemas. Cada célula era como um pequeno mundo, mas o que aconteceria se elas começassem a se unir? Nos oceanos cheios de nutrientes, células isoladas começaram a se agrupar, formando colônias simples que flutuavam em águas cheias de mistérios. Esses organismos primitivos, onde cada célula desempenhava uma função única, formaram a base de toda a vida no planeta. Imagine colônias compostas por centenas de células, cada uma com a capacidade de realizar fotossíntese, absorvendo luz solar e liberando oxigênio, assim alterando a atmosfera da Terra. Esses organismos não eram nem plantas, nem animais. Estavam em um estado intermediário, representando seres únicos que começaram a evoluir. Algumas células, por exemplo, podiam se especializar na obtenção de energia, enquanto outras se dedicavam à proteção da colônia contra predadores, criando assim a primeira forma de comportamento social no mundo da vida. Considerando que o tamanho desses micro-organismos frequentemente não ultrapassava alguns micrômetros, eles eram incrivelmente simples em comparação com as formas de vida modernas, mas representavam um passo revolucionário à frente. Se você acha que isso é simples, imagine como cada célula, trabalhando em equipe, poderia garantir a sobrevivência da colônia, o que, eventualmente, levaria ao surgimento de formas de vida mais complexas. Esses organismos simples, capazes de se dividir e trocar informações genéticas, se tornaram os precursores dos seres multicelulares que dominarão a Terra por bilhões de anos. E o mais incrível? Essas colônias podiam formar estruturas que, no futuro, se tornariam a base dos primeiros recifes de coral, que crescerão e se desenvolverão ao longo de milhões de anos. O Ediacário é um mundo misterioso e fascinante onde habitavam seres completamente diferentes daqueles que conhecemos hoje. Imagine um fundo marinho onde flutuam organismos macios, semelhantes a folhas ou penas, balançando-se em correntes lentas de um antigo oceano. Esses seres, que existiram há mais de 600 milhões de anos, eram planos e delicados, sem esqueletos duros, o que os torna extremamente estranhos para nossa compreensão da vida. Enquanto a fauna moderna é repleta de predadores e formas duras, a biota ediacariana representava um mundo onde não havia competição por alimento, e os organismos podiam desenvolver-se e adaptar-se lentamente ao ambiente. Imagine! Esses seres podiam alcançar até 1 metro de diâmetro e tinham formas variadas, desde discos planos até estruturas foliadas complexas. Estudos mostram que sua anatomia era tão única que os cientistas ainda não conseguem determinar com precisão a qual reino da vida eles pertenciam: plantas, animais ou algo completamente novo. Imagine como eles nadavam livremente em um oceano quente e rico em oxigênio, onde o nível de oxigênio chegava a 35%, muito mais do que hoje. Esses seres, como Dickinsonia e Charnia, possuíam uma incrível capacidade de fotossíntese e, possivelmente, até de absorver nutrientes da água. Mas o que realmente impressiona? Apesar de sua simplicidade, a biota ediacariana desempenhou um papel crucial na evolução da vida, estabelecendo as bases para a aparição de organismos mais complexos. E o mais interessante, foi nesse período que se formaram as primeiras relações simbióticas, quando alguns organismos começaram a depender de outros, o que se tornou a base para futuros ecossistemas. Esses seres sobreviveram em um mundo sem predadores, o que lhes deu tempo e espaço para experimentar com formas e funções. Mas eis a pergunta: por que eles desapareceram? A resposta a essa questão ainda é uma das maiores enigmas da paleontologia. Estudos indicam que mudanças no clima e nas condições marinhas poderiam ter sido catastróficas para esses habitantes macios. O que mais poderia ter levado ao seu desaparecimento?
É possível que nesse mundo possamos encontrar pistas sobre o futuro da evolução. Imagine uma planeta, outrora um globo incandescente que lentamente se resfriava, formando uma fina crosta, semelhante à crosta dura de um pão fresco. Durante milhões de anos, na superfície, surgiram oceanos cheios de minerais e substâncias orgânicas, onde a vida começou seu caminho. Esses mares primitivos não eram apenas o berço das primeiras células, mas também o cenário de infinitas reações químicas que, como peças de um quebra-cabeça, se uniam em moléculas complexas. Imagine, em um momento desse caos surgiu a vida. E não foi apenas um processo, foi um verdadeiro milagre. Sabe o que acontece quando a vida se depara com condições extremas? Ela se adapta e evolui, como mostram milhões de anos em que os organismos sobreviveram em condições que pareciam absolutamente impossíveis. Esses antigos seres, desde os mais simples unicelulares até os primeiros multicelulares, começaram a preencher os oceanos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Gradualmente, à medida que os continentes começaram a se mover, na Terra surgiram florestas imensas e na terra firme, gigantescos répteis e mamíferos que dominaram o planeta, sobrevivendo a catástrofes que poderiam ter destruído toda a vida. Naquela época, a vida não apenas sobrevivia, ela prosperava como nunca antes. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Muitos desses organismos eram capazes de produzir oxigênio em quantidade superior aos níveis atuais, permitindo que novas formas de vida aparecessem e se desenvolvessem. E se você se perguntar o que aconteceria se esse oxigênio desaparecesse? A vida na Terra mudaria radicalmente, mas, felizmente, isso não aconteceu. E o mais absurdo de tudo? Vivemos em um planeta que passou pelo fogo, pela água e pelo gelo para se tornar o lar de uma infinita diversidade de seres vivos. Esse caminho é tão único e frágil que, fechando os olhos, você pode sentir como bilhões de anos de história passam por você. Deitado na sua cama, você pode sonhar com os antigos mares e com os primeiros sinais de vida na jovem Terra, mergulhando em um mundo onde cada respiração está cheia de história e cada momento é um enigma. Boa noite e sonhos profundos e tranquilos sobre como a vida começou seu caminho nas vastas águas de um planeta que se tornou nosso lar.